Muito bem-vindos! Estamos aqui hoje para falar sobre elementos vibracionais. Vamos falar sobre como que tudo à nossa volta, a nossa interação, o nosso relacionamento pode ter qualidade através da perspectiva que a gente dá, como que a gente sente as coisas. Bom, nós começamos a semana da qualidade nos relacionamentos falando de numerologia. Depois falamos sobre hermetismo. Ontem falamos sobre leis biológicas e hoje elementos vibracionais. Por que eu atrasei um pouquinho na live aqui? Porque, bom, o carro pifou. E aí, na hora que eu fui levar a Isabel para a escolinha, o carro pifou com ela já na cadeirinha. Aí eu falei, bom, então vamos chamar o Uber. Atrasou um pouco. Vibracional total, né? Porque imagina só se eu piro o cabeção porque o carro pifou. Eu não sei exatamente. Pode ter sido até um livramento, não pode? O carro deu pane e não ligou. Será que não era realmente melhor eu ter ido de Uber? Eu prefiro sempre essa perspectiva de que alguma coisa está sendo melhor do que eu imaginava. E aí, isso me acolhe, isso me protege e isso vibra em outras frequências. Então, agora aqui para falar para vocês sobre elementos vibracionais, se vocês viram o post lá do feed, eu trouxe uma frase, um elemento bem delicado para falar sobre vibração para vocês. Coloquei tapa de amor não dói, né? Será que um tapinha não dói? E aí? Você permite que você leva um tapinha como uma violência, mesmo que ela seja pequenininha? Porque se você permite que alguém faça essa violência com você, significa que você também se faz essa violência. E aí, uma das coisas muito legais que eu aprendi, vai fazer um ano que eu comecei a yoga, né? Foi no PCP, no primeiro PCP. Eu coloquei para mim como programa de cuidado pessoal, de calibração pessoal, fazer uma introdução de uma atividade no meu dia a dia que pudesse me manter com um pouco mais de equilíbrio. Deu super certo. E a yoga, uma das coisas que eu aprendi com a Mariana Delgado é que é a prática da não violência, o respeito a si mesmo, aos seus pontos de vista. E aí, os seus pontos de vista significa que se alguém tá em cima de você, vamos lá, bora, é isso aí. Tem duas possibilidades. Ou você tá precisando que alguém mande você fazer alguma coisa, ou você tá precisando torturar alguma coisa aí dentro. Porque você não tá dando conta de botar esse limite para si mesmo e ir além. Não eu acho que quando a gente se limita, não é uma coisa pejorativa, sabe? Esse tipo de padrão, essa coisa de a frase pronta que não tem uma explicação é texto sem contexto, sabe? E aí não cabe. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ultrapasse seus limites, não é muito mais até lógico, né? Num pensamento coerente, como a gente comentou ontem das leis biológicas, da lógica, observar se a gente se limita, a gente conhece as nossas fronteiras. Significa que a gente valoriza o nosso território. Significa que a gente pode resolver, decidir, buscar ampliá-lo. Mas isso é um limite que pode ser estendido. E não necessariamente rompa com seus limites, porque se você romper com seus limites, quebrar os seus limites, será que você realmente não está se quebrando para isso? Porque o limite do seu território é uma conquista sua. O limite do seu lugar, aonde você encontra os seus valores, os seus tesouros estão à vista ou enterrados, mas têm raízes, é exatamente aonde você se encontra seguro e protegido. Aí você vai romper os seus limites? Não é melhor conquistar mais espaços internos?
É daí que vem a ideia do yoga quando ele fala de não violência e conquista de espaço interno. Cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Isso é melhoria contínua. Isso é Kaizen, lá do japonês, que a gente usa tanto no mundo corporativo, empresarial, nas indústrias, PDCA, como vocês me ouvem falar pra caramba. E isso é vibracional. A gente adapta a nossa linguagem, porque palavras têm uma vibração, a gente adapta as nossas cores, a gente adapta tudo à nossa volta para que essa integração aconteça do que a gente está precisando, do que a gente está complementando. Muito vocês me escutam falar sobre números. Tudo bom, lindona? Seja bem-vinda. Muito vocês me escutam falar sobre números porque números são muito vibracionais, né? Nós somos compostos de números. A nossa vida gira em volta de números. Já repetindo, né? Nós nascemos em números, nós vivemos o nosso dia a dia comandado por números, horas, momentos, como eu comentei com vocês, que eu me atrasei para a nossa live que estava marcada para as 13h30, porque eu tive uma questão de horário com a minha filha, olha só. Nós somos registrados em números, ou seja, nós temos CPF, identidade, tudo em números, cadastro, número do cliente, tudo é número. Nós pagamos em números, nós investimos números, nós investimos tempo, nós investimos valores específicos. Então, nós moramos em números, nossos endereços são números, a nossa localização. Então, assim, é um vibracional? É, a gente se comunica por números, né? Então, é um vibracional total. As palavras, elas contam uma história dos números também. Cada letra, cada vogal, cada forma de dizer, inclusive relacionado à sua cultura, inclusive relacionado à língua que está sendo falada. Existem palavras que para a gente tem um significado e para pessoas em outra língua tem outro. Por quê? A vibração é diferente. Mas existem vibrações extremamente similares também para palavras de equilíbrio, para palavras de bom e ruim não é muito questão, mas é de construtivas, evolutivas. Existe uma vibração ali. Existem cores, todos são elementos vibracionais. Então, quando a gente fala de qualidade no relacionamento, o que a gente está colocando à disposição do nosso relacionamento? O que a gente está querendo? Voltando lá, né, a chamadinha especial dessa semana. Você quer ser metade da laranja e continuar na xepa? Ou você quer desfilar por aí todo esse seu potencial? Porque na hora que você está pronto para um encontro consigo mesmo, você vai estar pronto para um encontro com quem você desejar, com quem você quiser, com quem tiver aí para te dar tudo aquilo que você realmente merece. Porque a gente vibra e a gente encontra o que a gente vibra. Então, como eu comentei, né, coloquei o colar aqui todo cheio de corzinhas, exatamente para mostrar para vocês que aqui vai ter de tudo hoje. E aí, quando a gente fala de vibração, elementos vibracionais, Renata, como é que isso pode influenciar no meu relacionamento? Observe o seguinte, algumas palavras, quando a gente utiliza, como eu comentei agora do limite, né? Elas são palavras que podem não ter muito cuidado naquele momento, mas que podem ter um efeito muito importante no outro. Então, se eu chego solto aqui e falo assim, limite-se, venha, alcance o padrão desejado. Você já deve ter escutado isso 1 milhão de vezes, né? Só que não é bem assim, né? A gente precisa dizer o que é esse limite-se. Então, palavras soltas, elas não têm uma contextualização. Elas têm uma vibração que pode não ser exatamente como a gente quer comunicar, quer ser entendido, quer ser percebido. E aí a gente volta para aquela ideia de olhar para o outro e perceber que tem uma pessoa ali com valores diferentes, sim, mas que isso pode agregar a gente. Lembra de ontem que a gente falou do combo premium? Se você quer pagar a mensalidade do pacote lá, aquela mais basiquinha, investir isso, significa que você também vai ter
condições mais restritas no uso desse pacote. Agora, se você quer um combo premium, se você quer realmente tudo de bom que um relacionamento, que qualquer acordo pode te oferecer, você também precisa investir nisso. É necessário encontrar no outro o que a gente está buscando ou que a gente já encontrou aqui dentro. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu tenho algo que, sem modéstia, é reconhecimento. Porque se você tem uma capacidade de algo que você faz muito bem, significa que você poderia usar isso para não fazer tanto bem assim. E isso pode ser um chicote na sua mão. E se for um chicote em você, você vai chicotear o outro. E pode ser que a pessoa esteja esperando isso, querendo um chicote também. Tem gente que gosta. A gente não falou de tapa de amor? Ah, tem gente que acha que tapa de amor não dói, não é? Bom, aí vai do complemento de cada um. Mas é importante a gente saber o que a gente quer. Qual é a vibração que a gente está mandando para esse mundão aí? E aí, falando de uma forma mais geral, né, para vocês, a gente fala tanto de cores, né? E hoje eu tô aqui, por exemplo, ó, eu já entrei em casa correndo, né, de deixar a Isabel na creche atrasada, e falei, não vou ficar no meu cantinho de sempre ali não, eu vou vir pro meu sofá azul. Por quê? Olha só, vocês estão olhando ali atrás, tá vendo? Um quadro de mames, que é bem da tranquilidade, uma paisagem gostosa dessa. Por quê? Porque eu entrei acelerada. Então eu preciso buscar algo que vai me deixar um pouquinho mais tranquila. E o azul dá essa sensação de tranquilidade. Por isso que a gente olha para o céu. A gente não olha para o céu buscando alguma coisa que nos proteja. O azul te dá isso. O azul te dá essa tranquilidade. Agora, se você busca algo mais instintivo, tipo fome, sexo, medo, você pode usar também uma cor mais intensa, tipo vermelho. Essa semana pintei as unhas de vermelho, sabe por quê? Porque eu tava querendo sentir esse poder dentro de mim. A gente pode e a gente nem percebe o quanto a gente escolhe esse tipo de coisa. Eu tava conversando com a Natália na hora que eu tava pintando a minha unha, e aí ela falou pra mim, Renata, isso tem a ver? Eu falei, tem tudo a ver. Ela até me chamou para fazer uma live sobre cores e os esmaltes qualquer dia. E aí ela comentou que, olha só, na semana passada foi praticamente 100% das mulheres escolheram esse tom, magenta. Aí eu falei, olha que interessante, o magenta é um rosa mais fechado, né? Então é um amor para dentro. É amor interno. E esse climinha, ele não tá um pouquinho mais... A gente tá vivendo um tempinho um pouco mais recolhido, que ainda tá pandemia, meio friozinho e tudo mais. É isso. A mulherada tá, ó, pintando as unhas do que elas estão precisando. Amor próprio. Acolhimento interno. Se não, tava assim, ó, todo mundo bombando no trabalho, tá? Porque tem gente que fala que dinheiro é pensar em verde de dólar, nas verdinhas, ou pensar em amarelo de ouro. Dinheiro é vermelho. Dinheiro é sobrevivência. Riqueza é amarelo. Sabe por quê? Porque é o tom do seu amor próprio, da sua luz própria. E isso ninguém tira de você. Isso é tesouro. Isso é valor. Isso brilha amarelo. Ah, Renata, e o verde das verdinhas? Por que as verdinhas, né? Você quer saber mesmo? Você já percebeu que toda financeira tem fachada em verde? Verde é a cor do bem-estar, da saúde. Você precisa se sentir bem. Saúde, inclusive, se você tiver com uma dor e pensar e mentalizar aquela dor naquele lugar que está doendo, pensando numa cor verde, você vai ter um efeito muito maior na cura, na sensação mesmo de não dor daquele sintoma. E aí, quando a gente pensa numa financeira que tem tudo verdinho, o que a financiadora quer fazer?
que você entre lá, se sinta bem e faça um baita contrato que vai dar perrengue. Não é vermelho, não é sobrevivência, entendeu? Então, as cores, elas são vibracionais, sim. Não é à toa que a gente tem fachadas incríveis que você olha para um produto e você não resiste, parece que você precisa daquilo naquele momento. Você já viu restaurante fast food que não tenha vermelho nem amarelo? Não, porque são conquistas. Vermelho e amarelo é a base das conquistas. Então a gente usa as cores para a nossa complementaridade. A gente usa as cores para a gente entender o que a gente está precisando. Oi, Marcelinho, quanto tempo, lindão. Beijo você. Então, assim, tudo que a gente precisa, a gente busca por aí. E a gente nem percebe. Então, quando você está precisando de alguma coisa, provavelmente você vai encontrar, porque você vai vibrar nesse tom. Perceba como as músicas que você escuta, elas podem influenciar no seu dia a dia. Perceba como você ouvindo um tipo de música especial, você vai entrar em outra frequência. Inclusive, lá se você quiser uma dica, já tô dando, não é nem uma dica, é um presente mesmo. Spotify tem eu tenho o meu Spotify, Renata Maier Conexões Naturais, e se você buscar lá playlists Conexões Naturais, tem conexões de dó a si, para que você possa encontrar dentro dessas frequências o que você precisa naquele momento. E não tem nada lá de sustenido, tá? Porque existe também uma delicadeza nas músicas quando elas querem persuadir a polaridade dessa vibração. Todas as músicas que estão nessas playlists são para fazer com que você equilibre e faça o seu melhor naquela frequência. Se você já conhece a sua numerologia, se você conhece a sua vibração essencial, ótimo, você já tem a sua playlist. Se você não tem ainda a sua vibração especial, a sua playlist, você me manda uma mensagem que eu te passo, tá? Você que tá vendo aqui, vai ser uma delícia passar para você e contribuir dessa maneira. E ó, funciona pacas. Eu tenho certeza que quando vocês encontrarem aquela música do casal, inclusive, a gente tá falando de relacionamento, sabe a música do casal? Provavelmente é a vibração que vocês têm em comum. É a vibração que faz com que vocês dois encontrem-se. É aquela vibração que a gente fala, sabe aquela música que a gente brinca com o filho? E a gente fala, nossa, adoro cantar e dançar com essa música com o filho. Ou que te lembra da infância, ou que te lembra da adolescência. É uma frequência específica que vai tocar lá dentro de você. Quando eu descobri isso, foi de uma forma muito incrível, porque depois que eu fiz, né, o curso de ativação e tal, eu comecei a montar essas playlists baseado na minha frequência lá. E aí eu fui perceber que a maioria das músicas que eu adoro, elas são em lá. Então tem uma sincronicidade incrível com o que a gente precisa. E relacionamento é isso, é interação. É a gente dar exatamente o que transborda da gente, porque a gente não consegue dar alguma coisa que a gente não tem. E necessariamente ver um outro ponto de vista que vai complementar o nosso. E aí a gente entra em expansão. Aí a gente consegue produzir mais, a gente consegue ser melhor ainda. E é nas pequenas coisas que nós vemos isso, necessariamente. Então, para a qualidade de vida, os seus elementos vibracionais, perceba como você está vibrando. O que você está realmente querendo encontrar do lado de lá? O seu combo prêmio? Ou você não está disposta a fazer algo que seja realmente um investimento seu. Isso você pode mesmo observar e em pequenos pontos, e eu sugiro, né, fazer isso para começar, o que é realmente importante para você. E aí tem mais um presente que ainda está disponível para vocês, tá? Mas logo, logo, não sei não se vai continuar. Fica de olho. Lá no YouTube tem uma live salva que está falando sobre metas de 2021.
Você pode dar uma olhada lá. São 5 perguntas que você vai responder e que você vai perceber como que, se você ainda não sabe o que é importante para você, especialmente em 2021, você vai encontrar respondendo essas 5 perguntas. É prático, é rápido, é simples, mas não é raso. É o início do seu mergulho profundo. E aí, como eu escrevi ontem também, vamos parar de brincar na piscininha das crianças, ser gente grande e pular de cabeça aonde realmente a gente se sente seguro, que sabe que vai encontrar tesouros e vistas incríveis lá no fundo? Vamos parar de ser raso? De só molhar o pezinho para testar se a água tá fria? Né? Porque quando a gente percebe que o trem é bom mesmo, a gente leva todo mundo com a gente. E relacionamento é isso. É a gente gostar tanto de alguém que a gente sente falta de ser aquela pessoa quando não está com ela, né? Isso é muito legal. Saudade é sentir falta de si mesmo, daquilo que a gente quer ser de verdade, porque a gente já foi anteriormente. É a falta de si mesmo. Mas e que se a gente souber exatamente quem a gente é e buscar sempre essa satisfação, esse prazer, essa delícia? Vale esse investimento, não vale? Se você tiver a possibilidade de encontrar lá do outro lado tudo isso que você precisa. Então a gente precisa vibrar nessa frequência. Senão, ó, não sintoniza. Aí, ó, fica aquela coisa, parece que eu não tô te ouvindo. Nossa, tá entupindo meu ouvido. Repete, por favor. A gente nem quer ouvir às vezes. Que tal? Fica esse convite em pensar em não violência, primeiro consigo mesmo, para que a gente possa transbordar isso para o outro. E aí, essa gentileza vai facilitar a conexão, vai promover a empatia e o respeito acima de tudo. Porque é o respeito ao olhar do outro, ao lugar do outro, a ter certeza que se o outro está ali, é isso que me faz presente aqui. Porque se eu estivesse no nada, sem qualquer interação, onde eu estaria? O que eu seria se eu não pudesse ter um espelho? E aí, topam? É um desafio? É, mas não é impossível. Diferente disso, é extremamente possível. E fica o convite. Bom, vocês já sabem que tem numerologia, tem hermetismo, tem leis biológicas, tem elementos vibracionais. E amanhã a gente vai falar de processos e ferramentas da qualidade na sua conquista de qualidade nos relacionamentos. Para que no sábado, Dia dos Namorados, uma data super comercial, a gente promova aquele encontro incrível que você vai olhar no espelho e vai dizer: te quero mais e mais todos os dias. Com um beijinho no ombro, você escolhe o que você vai querer de encontro nesse dia. Porque aí você sabe onde você está. E aí você vai decidir onde e com quem você vai. Topa? A gente está começando um programa de cuidado pessoal. Então, olha, fica ligado, porque vai ser incrível essa próxima edição. E aí, o Vida com Números vai ter a segunda turma em julho e você já vai estar preparado fazendo o seu programa de cuidado pessoal. Aqui a gente está iniciando essa escolha. Deixar de ser metade da laranja. Parar de buscar a tampa da panela. Para que a gente possa ser inteiro e se sentir parte de um relacionamento especial. Então, gente, espero vocês amanhã, que eu acho que vai ser às 6 da tarde, tá? Se não tiver nenhuma outra consequência, amanhã a gente fecha a semana de relacionamentos, qualidade nos relacionamentos, às 6 da tarde. E eu convido você a dar uma olhadinha lá no YouTube, se inscreve no canal, assina o sininho e fica ligado em todas. Um beijo, manda para quem você quiser, convida para participar disso, porque quando a gente é bom, melhor ainda todo dia, a gente quer levar quem a gente gosta junto. Para quê? Para não sentir falta de si mesmo, para continuar compartilhando e crescendo mais e mais.
Então, fiquem com Deus. Um super dia para você, tarde, noite, 24 horas, números e elementos incríveis. Escolha e vamos lá, vamos para esse mergulho juntos. Obrigada! Beijo, beijo, beijo.